O conflito Israel-Irã e o futuro do zoroastrismo. No conflito entre Israel e Irã, se o resultado for a queda do regime dos ayatolás, poderíamos ver o zoroastrismo se tornando a religião majoritária entre os iranianos como era na antiga Pérsia? Vamos falar um pouco sobre essa questão. A ideia de um retorno generalizado ao zoroastrismo no Irã, caso o regime dos ayatolás seja derrubado, é um tema complexo com várias perspectivas. Temos que analisar o contexto histórico e atual do Irã. Considerando as raízes antigas, o zoroastrismo foi a religião oficial do Império Persa por mais de um milênio, antes da conquista islâmica no século VII d.C. Isso é uma parte intrínseca da herança cultural iraniana. Temos ainda que considerar as minorias e a diáspora, pois atualmente, os zoroastristas são uma pequena minoria no Irã, estimada em não mais que 25 mil pessoas. Existem comunidades maiores de zoroastristas na diáspora, especialmente na Índia, onde são chamados de Parsis, e na América do Norte. No Irã, existe o problema da discriminação, pois embora os zoroastristas, juntamente com cristãos e judeus, sejam minorias religiosas reconhecidas na Constituição iraniana, eles ainda enfrentam discriminação e restrições. A conversão de muçulmanos ao zoroastrismo é proibida, e festas públicas nitidamente zoroastristas têm sido alvo de restrições. Também existe o problema do declínio populacional. A população zoroastrista no Irã tem diminuído devido a tendências demográficas, baixas taxas de natalidade e emigração. Muitas vezes em busca de melhores oportunidades e para escapar da discriminação promovida por autoridades islâmicas intolerantes. Por outro lado, no que se refere a um potencial retorno ao zoroastrismo, temos alguns pontos para considerar. Um destes pontos seria a questão da identidade nacionalista. Para muitos iranianos, o zoroastrismo não é apenas uma religião, mas um símbolo da identidade pré-islâmica do Irã, de sua cultura e história, antes da invasão árabe que impôs o islamismo aos persas pela força da espada. Assim, com o crescente descontentamento de boa parte dos iranianos com o regime islâmico, existe um interesse renovado nessa herança pré-islâmica. Outro ponto, são os movimentos de retorno às raízes. Existem alguns relatos de iranianos, especialmente na diáspora, e mesmo entre as novas gerações no próprio Irã, que estão se identificando com o zoroastrismo por razões nacionalistas e culturais, mesmo que não sejam praticantes da religião. E não menos importante, é a aversão à teocracia. A queda do regime teocrático iraniano poderia abrir espaço para uma maior liberdade religiosa, e para o resgate de aspectos da cultura iraniana que foram suprimidos e apagados. Isso poderia incluir um aumento do interesse dos iranianos pelo zoroastrismo. Todavia, muitas das novas gerações iranianas, cansadas da religião islâmica imposta pelo Estado, podem tender mais para o secularismo do que para a adesão a outra religião organizada, seja ela qual for. Dessa forma, um suposto retorno ao zoroastrismo no Irã enfrentaria alguns obstáculos e desafios. Um desses desafios seria a própria secularização. Mesmo que o regime dos ayatolás caia, é provável que a sociedade iraniana, especialmente as novas gerações, busque um governo secular que mantenha a religião separada do Estado. Isso significa que é improvável que qualquer religião se torne a religião nacional novamente. Porém, ao menos, haveria liberdade de escolha da religião por quem queira praticá-la. Outro obstáculo é o número de praticantes. O número de zoroastristas praticantes é muito pequeno no Irã, e a comunidade enfrenta desafios como a falta de sacerdotes, os mobedes, para continuar as tradições ortodoxas, mas isso com o tempo poderia ser resolvido. Outro obstáculo diz respeito à conversão. O zoroastrismo não é, e nunca foi, tradicionalmente uma religião proselitista querendo converter a todos, o que limitaria o crescimento por conversão num primeiro momento. Também existe o problema de existir diversas interpretações dos escritos zoroastrianos. Alguns seguem apenas os gatas de Zaratustra, outros seguem todo o Avesta, enquanto outros seguem os gatas e alguns textos avésticos que não contrariem os gatas. Assim, mesmo dentro do zoroastrismo, existem diferentes interpretações e tradições, o que pode dificultar uma unificação ou um movimento de massa a favor da religião. Então, para concluir, é pouco provável que o zoroastrismo retorne como a religião majoritária no Irã, mesmo com a queda do regime dos ayatolás.
No entanto, é bastante possível que haja um aumento significativo do interesse cultural e nacionalista pelo zoroastrismo. As festividades zoroastristas, como Nowruz e o Sadeh, que já são amplamente celebradas pelos iranianos, independentemente de sua fé, poderiam ser mais abertamente e amplamente praticados, e o estudo de sua história e filosofia poderia florescer. Enfim, o futuro religioso do Irã, pós-regime dos ayatolás, provavelmente seria mais diversificado com o aumento do secularismo, e talvez um renascimento do interesse em várias identidades culturais e religiosas pré-islâmicas, incluindo o zoroastrismo, mas não necessariamente uma conversão em massa para a religião de Zaratustra. De qualquer forma, o zoroastrismo nada teria a perder com o fim do regime teocrático islâmico no Irã, muito pelo contrário.